Por onde que eu começo nesse vídeo? Então tá, o pessoal já está ciente, ou quem não tiver ciente a respeito do Yes Means Yes. Yes Means Yes é basicamente uma pseudo-lei que surgiu lá nos Estados Unidos, inicialmente nas universidades. Basicamente foi a lei que deu para as mulheres o direito delas poderem se relacionar com caras, seja casual, seja namoro, e depois de dias, semanas, meses, até anos, poder acusar o cara de estupro. É quando começou esse negócio que tu tem que ter um consentimento de escrito. Não é à toa que agora tá tendo essa modinha dos caras que antes de transar com guria querem gravar um vídeo dela falando que ela tá consentindo em transar com o cara. Mas enfim, tem o Yes Means Yes e tem também o Me Too. Me Too é um upgrade do Yes Means Yes que tu pode usar no teu ambiente de trabalho também. E basicamente foi o Me Too que elevou o que podia ser uma acusação para destruir a vida do cara. Depois de semanas ou depois meses, virou no Me Too anos. Então o jovem me mandou aqui para eu dar uma olhada nesse vídeo. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque é o seguinte, a gente pensa que essas loucuragens estão rolando só na Europa, estão rolando só nos Estados Unidos. Não, cara, estão importando aqui para o Brasil. E olha só que cômico, né? Olha só que engraçado. As mulheres demoraram 60 anos para perceber que a liberação sexual não beneficia elas. Que elas não conseguem ser livres, não conseguem ser responsáveis, não conseguem controlar a própria hipergamia. E como sempre, a culpa é dos homens, a culpa não é dela. Então vamos lá, resumo da ópera desse vídeo. Essa senhora aparece aí falando que a mulher ela está sofrendo um golpe do romantismo. O golpe do romantismo no qual o homem está roubando o sexo dela. Roubando o sexo dela. Vamos traduzir. Digamos que o cara está se relacionando com a guria, até curte ela, só que só quer um relacionamento casual, não quer namorar, não quer casar, não quer morar junto, nem nada disso. Só que, se a mulher... Eu vou traduzir, né? Porque ela falou não, que o cara é cafajeste, o cara tá tirando proveito da mulher. Mas a gente conhece muito bem como é que é essa história. É aquela mulher que no máximo ela é uma nota 7, nota 8, talvez até fisicamente ela seja até um 9, mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no comportamento dela, ela é tóxica pra caramba, é aquela louca que numa dessas transa bem, só que é uma louca, uma insana, que o cara jamais vai querer ter um relacionamento estável com a guria e tudo mais. Só que, enfim, o argumento dessa senhora é que o cara, o cafajeste, ele tá tirando proveito dela. A questão não é que a mulher numa dessas, ela tá mirando num cara nota 9, nota 10, que tá muito acima dela, que obviamente vai usar ela só pra sexo e nunca vai se comprometer com ela. Não, agora a responsabilidade é do homem. Porque não importa o que o homem quer, o que o homem espera desse relacionamento. Não importa se o homem quer ter um relacionamento casual. A questão é que a mulher tá esperando um comprometimento. A mulher tá mirando num alfa que tá super acima dela, ou tá mirando num cafajeste, e ela quer porque quer dar uma chave de perna no cara, sabe? Namorar ou se casar, alguma coisa assim. E se ela não conseguir, o que tem que acontecer? A mulher ela tem que ter o direito de penalizar o cara. A senhora nesse vídeo aí, ela não falou como que deveria ser na lei de alguma forma, mas pegou provavelmente de alguma palestra lá do Reino Unido, ela fala que está no Reino Unido, é alguma feministoide lá de segunda onda feminista começou a falar isso. Deve ser aquelas feministas que são sexualmente negativas, né? Que querem proibir pornografia, brinquedo sexual e tudo mais, que elas têm uma visão totalmente puritana. Mas enfim, voltando, então a questão é que a mulher ela não é adulta o suficiente para controlar as próprias emoções dela, ela não é adulta o suficiente para tomar as decisões dela e se responsabilizar das decisões dela. E, mano, aí a senhora aqui fala no vídeo também que o homem às vezes se aproveita da mulher não só para roubar o sexo, né? Os dois lados sentem prazer, os dois lados gozam, os dois lados se beneficiam de um relacionamento casual. Mas se a mulher estiver esperando um pouco mais, não, tem que ser um tipo de... É um tipo de estelionato, ou até vamos agravar, vamos acusar de estupro. E não, aí o cara rouba o sexo anal dela. Às vezes o cara é cafajeste e quer roubar o sexo anal da mulher e tudo mais. Então, vamos lá, vamos rodar o hamster, vamos traduzir esse bitch thinking, né, cara? Quer dizer, a mulher ela não é capaz de tomar as decisões dela no mercado sexual completamente liberado. Ela não é capaz de
ser responsável pelas próprias decisões dela, e ela quer ter o poder, lógico, quer ter o poder de sair acusando o cara de estupro, de querer punir qualquer cara que não satisfaça as expectativas dela. Vamos traduzir isso, basicamente todo homem agora é escravo. Então, escravo. Se qualquer mulher, qualquer aleatória, olhar pra ti e falar, eu quero namorar com aquele cara, eu quero casar com aquele cara, e tu disser não, estupro, cara. Tu é um estuprador, velho. Tu tá roubando o sexo da guria. Entendeu? Tu não pode se relacionar com a guria casualmente. Tu não pode ter aquele período saudável de algumas semanas, talvez 1, 2, 3 meses, que tu tá testando a pessoa pra ver se vale a pena ter um relacionamento, não. Se a mulher for uma mente fraca, uma instável, e ela estiver pirando porque ela tá desesperada, querendo um compromisso, pode ser uma dessas loucas que passaram dos 30 anos e querem porque querem arranjar um trouxa, se ela despirocar por causa disso, ou achar que tu tá roubando o sexo dela, tirando proveito dela, estupro, cara. Tu tá cometendo um abuso, entendeu? E o detalhe é que esse vídeo tem visualização em português, cara. O vídeo tá em português, tem um monte de brasileira comentando e vendo esse vídeo. Cara, é um nível de esquizofrenia. Eu coloquei uns comentários aí pro pessoal se divertir. Só que, cara, sinceramente, é que nem eu já falei, a responsabilidade é a criptonita feminina. E eu acho que vai além. A discussão de MGTOW, ela progrediu, ela vai além. É além daquela questão de as leis são injustas, então não dá pra se relacionar com mulher, não dá pra ser pai, não dá pra casar, não dá pra coabitar, morar junto, porque tem que escapar da união estável. Não é nem só a questão das leis, cara. Vamos levar um pouco mais adiante o comportamento feminino, o comportamento da mulher moderna, da mulher carreirista. Ignora a parte das leis, a gente sabe que as leis são injustas, agora vamos pegar até o comportamento delas, os prós e os contras de um relacionamento com mulher. E a gente já vê que é dor de cabeça, é estresse, é um pouquinho de sexo para um monte de estresse e dor de cabeça, é muito mais lado negativo do que lado positivo. Talvez com as mulheres de gerações mais anteriores a essa fosse um pouco melhor, elas fossem um pouco mais femininas, não tivesse essa histeria, essa esquizofrenia. Mas vamos ainda para outro nível, cara. É além da questão das leis, é além da questão de vale a pena ou não vale a pena. O negócio tá começando a ficar perigoso, velho. O negócio tá começando a ficar arriscado. O perigo e o risco não tá mais só na parte do casamento, de morar junto ou de ter filhos. Essa parte já foi totalmente destruída, já foi totalmente cagada. Agora até pra namoro, cara. Namoro, sexo casual, relacionamento casual e namoro tá ficando arriscado. Tá ficando perigoso, e não só isso, também no Me Too, relacionamento com mulher, sem ser relacionamento romântico, em ambiente de trabalho, já tá se tornando perigoso. É que nem o Dom Sandro falou, cara, o negócio vai ter que se separar tudo, porque não tem, cara, as mulheres elas são totalmente incapazes de ser livres, elas não são capazes de ser responsáveis pelos próprios atos. Parece que é o seguinte, ou elas querem dominar completamente os homens, ou elas querem ser completamente dominadas. Porque eu vou traduzir o negócio. Toda vez que elas criam um monte de regra e começam a querer inserir o governo no casamento, na paternidade, na união estável, e agora estão querendo inserir o governo também no relacionamento casual e no namoro. Elas estão querendo usar o braço forte do governo para dominar os homens. Para controlar e dominar os homens. Quer dizer, não importa se o cara é um super alfa, inalcançável para ela, porque ela é uma mulher de nota baixa no mercado sexual. Ou não importa se ele é aquele super cafajeste que a mulher odeia o cara, só que quando olha pra ele fica molhadinha. Ela quer dominar esse cara, ela quer controlar esse cara. Não importa se a gente conhece a dinâmica de relacionamentos. A hora que a mulher domina o cara se torna um betão e ela perde a atração por ele. Mas enfim. Só que, vamos traduzir, toda vez que eu vejo as mulheres querendo criar essas ferramentas de dominação masculina, implementar essas ferramentas de dominação masculina, a tradução que eu escuto é o seguinte, cara. A mulherada tá pedindo, tá implorando, pelo amor de Deus, eu não consigo ser livre, eu odeio a liberdade, eu não consigo ser responsável, eu não quero ser responsável pelas minhas decisões, eu não quero sofrer as consequências das minhas decisões, eu não quero tomar as decisões na minha própria vida, eu quero que alguém me controle, eu quero que alguém me conduza, eu quero que alguém me domine. O que parece é o seguinte, cara, elas querem voltar, é um neopuritanismo de querer voltar para o século XIX, para uma era em que a mulher era dominada pelo homem. Elas estão praticamente implorando, pelo amor de Deus, tira os meus direitos, eu não aguento mais ter direitos, eu não sei lidar com eles. Parece que elas querem voltar para aquela época na qual
Primeira metade da vida da mulher ela ficava na casa do pai e tinha que obedecer ele. Segunda metade da vida ficava na casa do marido e tinha que obedecer ele. É que nem eu falei, ou elas querem dominar completamente os homens e detonar com a sociedade inteira por tabela, ou elas querem ser dominadas pelos homens. Não tem meio termo. A gente está há um século, meio século tentando fazer uma igualdade com as mulheres. Não dá. Ou elas querem dominar, ou elas querem ser dominadas. E a solução mais humana, mais benéfica para a sociedade, para o máximo de pessoas possível, é tirar os direitos delas, cara. É dominar elas. E daí vão falar, mas aí a mulher vai reclamar. Cara, as mulheres estão reclamando agora. Se tu dá liberdade para elas, elas reclamam. Se tu tira a liberdade delas, elas reclamam. Mas pelo menos se a gente tirar a liberdade delas, tirar os direitos delas, não vai ter que ficar aguentando essa histeria, essa esquizofrenia, enquanto a nossa sociedade fica colapsando. Sinceramente, cara, é nessas horas que bonecas sexuais e brinquedos sexuais masculinos se tornam cada vez mais atraentes, cara. Porque desde que eu criei o canal, mulher tá se tornando uma coisa cada vez mais tóxica. Eu não sei se é a bolha 2020, aí a bolha misândrica estourando, ou se é o fato de eu ter criado o canal e a gente tá compartilhando um monte de informação. Só que se fosse para dar uma dica para qualquer homem, eu daria a seguinte dica, cara. 2019 parece ser um ótimo ano para ser um celibato, para ser um volcel, um celibato voluntário. Porque, sinceramente, o chorume tá foda.